Às vezes a gente acha que Deus é um senhor velhinho, que fica lá no trono. O que meus filhos estão fazendo dentro da igreja? Olha lá, aquele lá está orando. Jesus não está preocupado com isso não, querido. Ele está preocupado com o que a gente está fazendo fora daqui, não aqui dentro. E o tema dessa palavra é quando o velho sai e o novo entra em cena. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. E o que tem nos trazido hoje para a igreja? O que tem levado a nós aqui, cada um de nós? Eu fico feliz com a galera aqui, toda a galerinha nova. Nesse momento tem um monte de galerinha na praça ouvindo funk. Olha, vocês estão na benção. Glória a Deus pela vida desses jovens. A gente podia estar fazendo tantas outras coisas e muitas vezes a gente vem para a igreja buscando tantas outras coisas, quando na verdade o que nós mais precisamos é do amor e do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Mas aí muitas vezes a gente não entende isso, e eu quero falar um pouco sobre esse texto. No versículo 13, ele começa falando assim: outra vez saiu Jesus para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando Jesus à mesa, em casa de Levi, estavam também ali reclinados com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e o seguiam. Primeiro parênteses aqui: como a gente pode identificar quem é pecador e quem não é? Quem de nós aqui tem poder para identificar? Publicano, aqui na palavra, significa servidor público. Levi, filho de Alfeu, na verdade o nome dele era Mateus, ele era coletor de impostos. Ele chegava nas casas e falava: é o seguinte, olha, paga o imposto que você está devendo. E aí ele tinha uma HP lá, de uma financeira, ele fazia os cálculos e ele duplicava o valor que a pessoa tinha que pagar, e as pessoas constantemente eram sugadas pelos coletores de impostos, pagavam taxas altas, e ninguém gostava. Eu não sei hoje, mas você aparece um fiscal lá, de repente na sua casa, você vê: o que esse cara quer? O fato aqui, abrindo esse parênteses, é que muitas vezes as pessoas já julgavam as outras pela aparência. E o que eu quero mais falar hoje aqui com vocês é sobre justamente a aparência. Como nós temos julgado as pessoas ao nosso redor. Se você continuar lendo aqui comigo, você vai perceber o seguinte, olha. Vendo os escribas e fariseus, que comia com os publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que é que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem porventura jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias sim hão de jejuar. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo tira parte do velho e torna-se maior a rotura. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. O que essa palavra em si quer dizer? Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para romper com algo que a gente muitas vezes vive, sabe o nome, mas não quer aceitar na nossa vida. E isso se chama religiosidade. Às vezes a gente tem preconceitos contra as outras pessoas. A gente fica conceituando determinadas pessoas. Olha, esse aqui é bom para pregar. Esse aqui é bom para cantar. Aquele ali é bom para fazer determinada coisa. Aquele ali tem o perfil. Aquele ali é gabaritado para falar com os empresários da igreja. A gente fica rotulando as pessoas. E agora, saindo do contexto de igreja, a gente fica olhando para as pessoas do nosso trabalho. E essa semana eu dizia na célula que às vezes você olha para alguma pessoa e você
não bati com essa pessoa. Aquela história do meu santo não bate com o dele, né? Quantos já viveram isso? Não precisa levantar a mão, não. Mas quantos já viveram isso? Já imaginou? Meu santo não bate com aquela pessoa. Não fui com a cara dela. Isso acontece comigo, já aconteceu muito. E o que eu mais tenho pedido para Deus, Deus, me ensina a ter essa visão que Jesus sempre teve, de olhar independente das circunstâncias e acreditar que essa pessoa tem um valor inestimável. Jesus escolheu Tiago e João. A Bíblia fala que eles eram conhecidos como filhos do trovão. Eram pessoas que agitavam. A Bíblia fala sobre Simão o Zelote. O Zelote significa agitador. O cara era da CUT, eu acho, não sei, talvez petista. Mas ele subia nos caminhões e vamos fazer greve, vamos contra os romanos, fora César. E aí Jesus olha para essa pessoa e fala, é esse que eu quero no meu time. E a gente? O que a gente faz? Não, eu vou escolher aquele mais bonitinho, aquele mais magrinho, eu vou escolher aquele assim, cabelinho mais arrumado, para ser amigo dele, para deixar ele ir na minha casa, para se relacionar dentro da igreja. É por isso, queridos, que normalmente a gente sempre diz, quando vai orar de 2 em 2, procure as pessoas que geralmente você não ora, que geralmente você não tem o costume de orar, ou que você está vendo visitando a igreja. E deixa eu dizer alguma coisa para vocês, lamento, mas muitas vezes eu vi visitante orando sozinho, ou orando com a família. Porque o nosso papel como igreja está se perdendo um pouco. O nosso nível de relacionamento está se perdendo um pouco. Talvez a gente esteja olhando muito mais para aquilo que é próprio, aquilo que é de interesse nosso, do que aquilo que é interesse de Jesus. É por isso que aqui que ele falou, olha, deixa eu dizer alguma coisa para vocês. Jesus dizendo, não dá para colocar pano novo, remendo novo em pano velho. Não dá para colocar vinho novo em tonel, em odres velhos. Não dá para colocar uma religiosidade ou um conceito nosso particular no novo que Deus tem para as nossas vidas. Não dá, não cabe. Vai estourar. Vai romper. Esses dias eu estava em Campinas e aí uma pessoa ligou, Adriano, é o seguinte, tem uma entrevista para você aqui. E eu estava meio relaxadão, né? Puxa vida, vou ter que ir até em casa e voltar para cá de novo. Não, vem do jeito que você está. Eu estava com uma calça velha, né? E a calça tinha um remendo. Mas eu gostava muito daquela, eu gosto, né? E o remendo era novo, mas a calça era velha. E de tanto lavar, de repente eu fui olhar, eu estou com um buraco. E eu vou para a entrevista. Aí cheguei lá na entrevista, cruzei as pernas, consegui cruzar. Deu tudo certo, fui aprovado. Não perdi a benção por conta disso. Mas na hora eu me lembrei da palavra. Não cabe algo novo em algo velho. É igual o vinho. O vinho ele tem uma fermentação. Eu não sei quem toma aqui, mas agora é uma pergunta capciosa, né? Mas o fato é que o vinho novo ele fermenta muito. Se você colocar ele num tonel velho, o tonel se rompe. O odre se rompe. Aí o que acontece? Você perde todo o vinho. Não dá mais para tomar depois. Mas se o vinho é velho, cabe no odre velho. O fato é que, como o tema aqui hoje diz, Deus tem novidade para nós. Chega de coisa velha. O Evangelho veio para quebrar com toda a religiosidade. E o Evangelho não é algo que a gente pode... é igual aquelas notícias, não sei se vocês já ouviram. Mas às vezes permeia notícias pelos noticiários. O Evangelho está crescendo em determinada região. O Evangelho está crescendo, mas espera aí, não é esse Evangelho que as pessoas estão falando. Elas estão falando de igrejas. Elas estão falando de números. Elas estão falando de nomes de religiões. Porque o Evangelho não é isso. O Evangelho é a palavra de Jesus sobre as nossas vidas e ele se resume nos mandamentos que Deus nos deixou. Principalmente nos 2, que amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Esse é o verdadeiro Evangelho. E que Evangelho que a gente tem praticado? Que Evangelho a gente tem seguido? Será que a gente tem seguido o Evangelho que não? Eu preciso estar na igreja todo domingo.
Isso é inegociável. Eu preciso ir para a célula toda quarta ou todo sábado. E isso é inegociável. Eu preciso estar na celebração de células. Isso é inegociável. Se a gente for considerar o Evangelho como isso, a gente vai se perder. O novo está querendo entrar, mas se o velho não ser transformado pelo novo, vai se romper. Aí a gente vai se perder. Aí sabe o que acontece? A primeira crise que vem, você se desespera. Você não quer mais vir na igreja, você não quer mais seguir a Cristo, você não quer mais se relacionar com as pessoas. É porque Deus está querendo derramar o novo, mas a gente não se renova. E Deus, Ele sempre derrama o novo dele. Hoje Deus está trazendo algo novo para o seu coração. A revelação que você vai ter aqui é particular sua. A minha eu já estou tendo. Mas é particular sua. É aquilo que você vai receber. Eu anotei algumas frases aqui. A religião não suporta a liberdade do Evangelho. E eu anotei 2 perguntas. Por que Jesus escolheu os complicados? Alguém teria alguma resposta para essa pergunta? Por que Jesus só escolheu gente complicada? Sabe qual foi a minha resposta? Para que eu entendi? Será que existe alguém que não seja complicado? Será que a gente está num patamar tão elevado a ponto de achar que a pessoa ao nosso lado, não, essa aqui não presta para servir. Essa aqui não presta para congregar na igreja. Essa aqui não presta para ser meu discípulo. Essa aqui não presta para eu investir em oração. Será que a gente tem capacidade para fazer isso? Mas muitas vezes a gente tem. E sabe quando o culto é abençoado? Quando a gente se reúne aqui e hoje o que eu vi foi tremendo. As pessoas orando e as pessoas buscando. É porque o culto não começou às 7 horas. Para muitos aqui nessa noite o culto começou já há muito tempo. O culto já começou desde manhã. Para muitos que estão aqui hoje, o culto já começou na hora que levantou, já começou agradecendo a Deus, já começou elogiando a esposa, já começou elogiando os filhos, já começou abençoando a família. Esse é o culto que se iniciou nas nossas vidas. Esse é o culto que Jesus espera que a gente preste todos os dias. Que a gente cultue, que a gente viva. Porque senão a gente entra nesse termo de religiosidade. E religiosidade é o oposto da santidade. Santidade não é vir aqui, queridos. Desculpa. Santidade é lá onde a gente está. Fazer a diferença. Demonstrar um caráter aprovado. Eu fui fazer entrevista nessa empresa e o diretor, ele falou comigo, Adriano, sabe o que motivou eu chamar você para cá? O quê? Foi que a pessoa que te indicou, ela falou, eu ponho as 2 mãos no fogo por ele. Eu fiquei comovido, como alguém pode colocar as 2 mãos no fogo por mim? E aí eu comecei a pedir, Deus, eu preciso fazer a diferença. Eu preciso exalar um verdadeiro perfume. E aí de repente no culto de manhã eu quebrantado, ainda impactado por aquilo que Deus estava falando, chegou um outro irmão, Adriano, você é a maior referência na minha vida desde quando eu me converti. E eu falei, para irmão, não fala isso, você não sabe o que você está falando. Eu sou carne, eu sou gente, eu sou falho. Ele falou, mas é. E aí eu falo para Deus, Deus, talvez no meu coração eu não seja, mas eu quero ser. Porque se eu não for referencial e eu não for para o céu, minha vida não tem sentido nenhum. E aí, diante daquela entrevista, aquele diretor falando isso, eu simplesmente falei, a minha missão é muito maior do que eu imaginava. A minha missão, o cargo ficou pequeno diante da missão, de ter que refletir a glória de Deus, todos os dias quando eu chegar aqui. Então, queridos, a religiosidade, ela impede a santidade. A religiosidade padroniza as coisas, padroniza as pessoas. A religiosidade faz a gente olhar para os outros e tentar nivelá-los ao nosso nível, tentar nivelá-los ao padrão que a gente deseja. Essa é a religiosidade que faz com que muitas vezes a gente esqueça do valor da pessoa que está ao nosso lado. E a Bíblia é muito bem clara, ela não fala para a gente ter a pessoa do nosso lado como alguém igual a gente, mas ela fala para a gente ter a pessoa do nosso lado como alguém superior a nós. Superior.
Então eu acredito aqui que cada um de vocês tem um valor inestimável no reino. Tem uma frase que eu anotei interessante. Jesus me aceita como sou, mas não me deixa como estou. Essa é uma canção. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que Ele te chama, porque Ele quer do jeito que você está, mas Ele vai mudar a tua vida, do modo que Ele quer mudar. E se a gente hoje não entender essa palavra e sair daqui da mesma forma que a gente entrou, talvez lá na frente, essa mesma palavra que o pastor Molina trouxe, talvez a gente vai viver ela de uma forma tão triste. Vai viver a tribulação. E se a gente não tiver convicção na palavra de Deus, a gente não vai entender o que é paciência, o que é perseverança. Só que quando a gente é muito religioso, a gente esquece daquilo que Deus pode fazer, porque a gente tenta fazer pelas nossas forças. Eu sou capaz, eu posso, eu dou um jeito. Não tem como, querido, andar sozinho. Não tem como. É por isso que a gente anda aqui em discipulado. Sozinho a gente aguenta até um certo ponto. Depois não dá mais. E infelizmente tem muita gente andando sozinho. Tem muita gente se esquecendo de que a pessoa do seu lado pode te ajudar. Tem muita gente se esquecendo de que é esse relacionamento horizontal que vai fortalecer a igreja. Eu lembro que em uma das células a gente conversava sobre a facilidade de orar um pelo outro, orar pela família. E tinha gente que falava, eu tenho facilidade de orar para uma pessoa que eu não conheço, mas eu não tenho facilidade de orar pela pessoa da minha família. E é aí que a gente se une. Porque às vezes a outra pessoa do seu lado, não, eu tenho facilidade de orar pela pessoa da família. Ou eu tenho facilidade de orar junto com você, eu posso me unir a você nesse propósito. Vamos ficar amigos, vamos ficar unidos. Vamos fazer alguma coisa. Porque sozinho não vai dar, queridos. Sozinho não vai dar. Eu anotei algo aqui em Mateus 27, não precisa abrir lá não, mas lá está falando sobre o sacrifício de Jesus. Quando Ele morreu, e lá está falando que o templo caiu, que as pedras se fenderam, que o véu se rasgou. E eu quero dizer nessa noite que o templo que caiu naquela época físico, hoje nós somos o templo. Nós somos a noiva. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Você quer buscar Deus de forma tremenda? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, porque essa pessoa tem Deus dentro dela. Essa pessoa pode ser um instrumento de Deus na sua vida. O sacrifício de animais não existe mais, porque Jesus se sacrificou por nós. O altar de pedras já não existe mais, porque o nosso coração é o altar. As leis nas tábuas já não estão mais escritas nas tábuas, porque elas têm que estar incutidas em nossos corações. A fumaça que saía do templo, que representava a presença de Deus, hoje é o nosso comportamento, é o nosso testemunho. E o véu que se rasgou, que antes separava a gente de Deus, hoje é Jesus Cristo que nos une com Deus. Em quem você tem estado fundamentado? Será que você consegue sair daqui hoje desse culto e viver um culto racional diariamente com Deus? Ou será que você vai esperar o próximo domingo para ter mais uma experiência com Deus? É sério, queridos. Eu costumo falar uma frase que uma vez eu fiquei até com medo de dizer, mas para mim é a realidade. Toda hora que eu olho para isso, eu fico falando, Deus, não me deixa ser isso. Mas geralmente eu dizia que 50% das pessoas que estão no culto são as pessoas que vão subir, que vão para o céu. E os outros 50% é as que vão ficar. Qual das metades a gente vai ficar? Qual das metades que eu e você vamos estar? Será que a gente vai estar na metade daqueles que vão subir? Ou será que a gente vai estar na metade daqueles que vão ficar? Isso não dá para dizer. Eu não posso chegar e falar, esse grupo aqui vai e esse fica. Senão eu vou estar acusando. Mas a realidade é essa, porque a Bíblia fala, 2 numa cama, 1 vai ser levado. 2 no campo, 1 vai ser levado. Sabe por que a Bíblia fala isso? Porque sempre existe alguém buscando mais a Deus do que nós. E aí às vezes a gente olha, eu tenho uma igrejinha perto de casa que abriu esses dias, que eu ouço o pastor pregando, de longe. Eu ouço o louvor da igreja de longe. E um monte de gente se incomoda com isso. E eu fico falando, se a vontade dele, e se o propósito dele é verdadeiro, esse cara tem futuro.
esse cara está plantando o melhor, ele está escolhendo o melhor. Ao invés de a gente ficar padronizando, não, aquela igreja é melhor, essa igreja é pior, aquela igreja eu sinto mais a presença, essa igreja eu sinto menos a presença. A igreja somos nós. Como eu falei aqui hoje de manhã, às vezes a gente chega e fica rotulando as coisas, fica falando, está do jeito que eu gosto, não está do jeito que eu gosto. A gente acha que Deus é um mordomo que vem aqui, que chega na igreja. O que você quer hoje? Olha, o menu é isso: milagres. O menu de hoje é bênçãos materiais. O menu de hoje é um emprego novo. Desculpa, mas Deus não vai vir fazer isso, querido. Ele vai te dar e Ele vai me dar aquilo que Ele acha que a gente deve receber. Não aquilo que a gente quer, que a gente espera. Porque muitas vezes a gente chega na igreja pedindo um monte de coisa, Eu lembro que para eu trabalhar na empresa anterior, eu pedi tanto, falei, Deus, me dá esse emprego, me dá esse emprego. Deus, me dá esse emprego. E eu ia na frente da empresa e orava, Senhor, me dá esse emprego. Senhor, me dá esse emprego. E Deus me deu o emprego. Só que esse emprego arrebentou com a minha vida. Me distanciou da presença de Deus. Eu vinha pouco na igreja. Eu era um crente dentro da igreja, desviado. E achava que estava tudo bem. Porque eu seguia uma religião. Eu seguia uma fórmula. Raiz quadrada de delta igual a A mais B elevado ao quadrado, dividido por 2. A gente segue muitas vezes uma fórmula para receber aquilo que Deus tem para nós. Quando na verdade Deus já tem algo reservado para nós que não é muitas vezes aquilo que a gente quer. E por insistência nossa, muitas vezes Deus dá. Aí a gente camela. Aí a gente desanda. Por que Deus fez isso? Por que a gente não esperou nele? Porque a gente não confiou nele. Porque a gente preferiu seguir uma fórmula. E não buscou a vontade dele na nossa vida. A Bíblia fala em escribas e fariseus. Escribas eram aqueles que escreviam as leis. Aqueles que tinham o poder as ordens das leis, tal. E os fariseus eram aqueles que normalmente seguiam em cumprir a lei. E eles eram muito bons naquilo que eles faziam. Por isso que quando Jesus chegou para arrebentar com a lei. Jesus falou, olha, para tudo. Eu vim para trazer o novo. Eu vim para trazer aquilo que vai resumir tudo isso que vocês têm seguido. Não, Jesus, não dá. Para mim isso não dá. Porque eu nasci assim, eu sou assim. E esse é o contexto da minha vida. Esse é o meu jeito de agir. Isso foi o que eu aprendi desde criancinha. Você não pode mudar. Ouça bem, meu querido. Jesus falava, olha, presta atenção. Se você fizer os 2 primeiros mandamentos que eu estou te ensinando, o resto vai se resumir nisso. Ame a Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo. Porque certamente se você amar a Deus e você amar o seu próximo, você não vai se preocupar em roubar, você não vai se preocupar em matar, você não vai se preocupar em cobiçar a mulher do próximo, porque tudo vai se resumir em amor a Deus e em amor ao próximo. Mas eles diziam, não, para mim não dá isso. Isso para mim não dá. E a gente como igreja, o que a gente tem feito? Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor lá da Lagoinha, Márcio Valadão, onde ele dizia, sabe por que acontece guerras, catástrofes? Sabe por que o país às vezes está em crise? Crise política, crise econômica, crise social? Por culpa nossa. Porque a gente como igreja não está fazendo o papel da igreja. Porque a igreja, a palavra igreja, a gente já ouviu aqui um monte de vezes, um monte de pastor falando. É sair para fora. É dar testemunho lá onde a gente está. Mas infelizmente, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, se eu perguntar também vão levantar a mão. Quantos crentes que vocês conhecem que dão mau testemunho onde você trabalha, onde você estuda? Um monte. E eu glorifico a Deus, porque dentro dessa igreja aqui, olha, a nossa igreja não é uma igreja de eventos. A nossa igreja não é uma igreja de grandes movimentos, de grandes coisas. Mas vocês estão aqui constantemente buscando a Deus. Para mim isso é a maior prova de que todos vocês que têm vindo aqui querem conhecer mais a Deus. Porque se fosse o contrário,
Muita gente que não quer isso. As pessoas querem eventos, querem festa. As pessoas querem luzes. As pessoas estão buscando um monte de outra coisa. Estão esquecendo do seu papel de igreja. Que a gente hoje possa voltar para o nosso papel de igreja. Que a gente hoje possa voltar para o nosso culto racional. E fazer diferença onde estivermos. Do contrário, não dá. E a gente já tem os meios para isso. A gente tem as pessoas do nosso lado. Para poder se relacionar bem com ela. E quando pedir uma oração, vem aqui, eu estou precisando de uma oração. Essa pessoa vai orar com você. Vem aqui, eu estou precisando falar algo que aconteceu comigo essa semana. Essa pessoa vai te ouvir. Vem aqui, deixa eu te contar um milagre que aconteceu. Eu estou feliz. Essa pessoa vai celebrar com você. É isso que nós viemos aqui hoje fazer. É por isso que nós estamos aqui hoje. Para acabar o culto e a gente poder dividir isso. E quando às vezes eu vou embora com a Karen, a gente passa na frente de um monte de igreja. E algumas igrejas a gente fala, o culto acaba 9 horas geralmente. 9h10 não tem mais ninguém na frente da igreja. Ninguém. E não é uma só não, é várias, né, cara? Está se perdendo os relacionamentos. Porque a gente está muito preocupado com o que é religião. A gente está seguindo métodos. A gente está seguindo fórmulas. Abra sua Bíblia em Tiago, para a gente encerrar. Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. Na minha Bíblia diz assim: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Se existe uma religião, ou se a gente for taxado como religioso, que a gente seja nesses padrões. Que a gente seja taxados como religiosos nesses parâmetros. De pessoas que não se corrompem, de pessoas que guardam a sua língua, de pessoas que cuidam dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Se for para ser taxado como religioso, que seja assim. Do contrário, a gente está enrolado, querido. Do contrário, a gente corre um sério risco. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. Sabe por que eu falei muito sobre a unidade quando a gente chega na igreja? Porque Jesus fez uma oração lá em João 17. E ele dizia que a oração, ele fazia uma oração, falava: Pai, a minha oração é essa, que eles sejam um, que eles sejam unidos, como nós somos. Que eles vivam em unidade, como nós somos unidos. Jesus falando para Deus: olha, Pai, só quero te pedir uma coisa: que haja unidade entre as igrejas. Que dentro da igreja haja unidade. Que dentro da igreja cada pessoa entenda que a pessoa ao seu lado é a pessoa mais especial possível.